E a vida, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente, como nada no mundo, é uma ponta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ela diz que a vida é viver. Ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta rola e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Muito bem-vindos ao programa Psicologia e Arte. Eu, Adriana Poteschi, juntamente com essa vida que é Ziza Fernandes, a nossa linda, maravilhosa pianista Janaíne, e hoje a nossa convidada, Sheila Rabuski, que é presidente da Associação de Logoterapia de Curitiba. Muito bem-vinda, Sheila. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. E então, o que é a vida? Nós estaremos falando hoje nesse programa justamente sobre o sentido dessa vida. Qual é o sentido dessa vida? Essa loucura desse mundo tem nos tirado, às vezes, isso. O estresse, por exemplo, é uma doença que nos tira o sentido da vida. Depressão faz com que você não tenha nem mais cor da vida. Nada tem sentido. Tudo é escuro. Até novas doenças que estão sendo relatadas, como o síndrome de Burnout, que acomete pessoas que cuidam de pessoas, como psicólogos, médicos, enfermeiros, professores, padres, religiosas. Então, o que é isso que pode te roubar de si mesmo, te tirar o sentido? E como resgatar? Quem nunca pensou qual é o sentido da vida? Porque tanto corre, corre. Você já pensou qual é o sentido da sua vida? Então, eu te espero. Daqui a pouquinho, após o intervalo, estaremos falando sobre isso. Olá, estamos novamente com o programa Psicologia e Arte e eu vou falar um pouquinho sobre a história de Viktor Frankl, que a Sheila com certeza vai complementar e, por favor, se eu errar, me corrija. Viktor Frankl, um judeu, psiquiatra, especialista em neurologista, vivia em Viena, na Áustria,
E ele passou por todas as situações da Primeira Guerra, passaram dificuldades, tiveram até que roubar milhos, né, segundo alguma bibliografia. Depois entra Hitler justamente na Áustria. Isso faz com que toda a família de Victor seja preso nos campos de concentração, passou por 4 campos de concentração. Ali, pai morreu, a mãe morreu em câmara de gás, a esposa morreu. Uma coisa interessante é que Victor poderia ter fugido para os Estados Unidos, mas ele optou por não fugir, porque seus pais eram idosos e precisariam dele. Como pode, então, uma pessoa que passou por tantos traumas transcender esses traumas, Isa? Olha, para mim é um assunto interessantíssimo. Estou muito feliz, Sheila, que você esteja aqui no programa com a gente. Sim. Como é que você vê a possibilidade, por qual caminho uma pessoa que passou por um sofrimento muito grande, eh, qual é a possibilidade dela ultrapassar esse sofrimento grande e seguir adiante na vida? É essa visão que a logoterapia traz? É isso que o Viktor Frankl nos convida a ter na vida, Uhum. olhar adiante? Como é que é? Tá. Explica pra gente, ensina Bom, pra gente um pouquinho. então é importante a gente poder comentar com você, já que vocês falaram sobre a vida do Frank. E o Frank, quer dizer, então ele esboçou uma teoria a partir disso. Uhum. Então, a teoria dele, que foi dissidente de Freud e de Adler, que eram outras 2 escolas também de Viena, porque ele também era vienense, né? Então, ele rompeu com esse pensamento dos 2, simplesmente pela visão de pessoa que a psicanálise e a psicologia individual de Adler traziam. Tá? Então ele rompeu porque ele achava que era uma visão reducionista do ser humano, porque era uma visão muito pequena para o que ele Aham. imaginava ser o ser humano. E nessa visão pequena, para poder Sim. te responder essa pergunta, nessa visão pequena não incluía uma dimensão muito importante que o Frankl traz e a logoterapia agrega, que é a questão da transcendência, dessa dimensão noética. Ele chamou de dimensão noética porque é uma dimensão do espírito, né? Que a gente, trazendo para o português, pode se colocar em alguns livros dele, aparece a dimensão espiritual, mas é uma dimensão do transcendente. Quer dizer, vamos tentar explicar o que é essa dimensão, porque tem a ver com esse sofrimento e essa pergunta que você faz. Uhum. Essa dimensão, ela inclui todas as questões que são essencialmente humanas. Tá? Então, eu sempre dou o exemplo, por exemplo, que o filhotinho do leão e da leoa vão lá e comem todos os bichos na floresta, né? Ele Aham. não tem culpa nenhuma disso, sabe? Ele come os bichinhos tão bonitinho e ele não tem culpa nenhuma disso. Então, quem tem culpa é o ser humano. Então, é uma coisa bem típica do ser humano, um exemplo. Então, a dimensão espiritual, a dimensão noética, ela compõe o que é essencialmente humano, que é a ética, a Uhum. moral, a estética, né? Quando nós vamos assistir um concerto de Beethoven, por exemplo, a gente parece que sai da cadeira e viaja. Isso aí é essa dimensão noética Eleva. que nos Uhum. eleva, né? Quando a gente conversa conosco mesmo, que a gente tem um drama de consciência, alguma coisa, isso é a nossa dimensão noética. Então, o Frankl, ele disse o seguinte, que é essa dimensão noética, que a gente pode dizer que é uma força interior que nós temos, Aham. tá? Todos nós conhecemos pessoas, nossos vizinhos, parentes, pessoas que realmente a gente pergunta assim, como é que aquelas pessoas conseguiram passar por aquilo, Sim. né? Então, porque elas deram uma resposta, elas se posicionaram perante isso. Então, elas fizeram uso dessa força interna. Então, quando você diz como é possível a pessoa passar por isso, ela está fazendo uso dessa força interna que o ser humano tem, que é E capaz de tirar essa leite de pedras, Sheila, mas entendeu? essa força que Viktor Isso. Frankl chama de sentido da vida, Isso, é isso, porque na realidade você tem um porquê fazer aquilo, tá? Ele usa também muito uma frase do Nietzsche que diz: quem tem um porquê viver, aguenta aguenta o todo como. como viver. Isso.
né? Então, na realidade, você é capaz de coisas muito grandes. O ser humano é muito bonito e muito grande, ele é capaz de muitas coisas, né? Então, por exemplo, na situação do campo de concentração, que ele foi um exemplo dessa Dessa força superação, e dessa dessa força. superação, né? Ele pegando o exemplo dele. E eu gosto sempre de pegar o exemplo dele, porque você vai ver dentro da logoterapia sempre uma questão muito interessante de coerência. Sim. Você vai ver uma pessoa que viveu 92 anos de idade e que foi coerente com a sua vida, o que ele dizia, ele fazia, Sim. o que ele fazia. Então, ele não tinha duas caras. Ele não era uma pessoa dentro do consultório e outra Isso fora. é o que criticam muitas outras Né? linhas psicológicas E também, por essa todas as outras incoerência, linhas né? você vê o pensador de um jeito e depois a pessoa Sim. de outro jeito. O Frankl não, você vê coerência o tempo todo. Então, por exemplo, dentro do campo de concentração, que ele adquiriu essa força interior que a gente pode chamar de resiliência, né? Que se coloca, as pessoas vão adquirindo uma resiliência. Segundo os princípios do Freud, diria que qualquer pessoa confinada, com fome, elas iriam ter o mesmo comportamento. Os comportamentos seriam homogêneos e passaria todo mundo a ficar só pensando no comer, por Como exemplo. se fôssemos animais, E como se fossem essencialmente. animais. Sim. Então, não tinham respostas individuais. Sim. E o Frankl disse que isso não. Ele disse que, graças a Deus, o Freud não precisou passar pelo campo de concentração, porque os pacientes dele ficavam sentados num divã bonito, né? Agora, ele não. Ele viu lá em Auschwitz o que era. Então, as respostas eram pessoais. Essa Entendeu? parte que você está citando, eu Sim. também cito em meu livro Cura dos Sentimentos, Sim, porque eu acho belíssima essa parte, aham. onde inclusive ele diz assim, que as máscaras caem, Todas. todas, tanto dos porcos como como dos dos santos. santos. E aí ele dizia, eu vi amigos meus que quando as máscaras caíam, né, eu vi pessoas então se comportando depois das máscaras como porcos, talvez antes passassem que eram santos, né? E como santos, aqueles que talvez você não daria nem valor. Nem valor. E aí a gente entende então que o ser humano não é autodeterminante. Não é, E é isso que é Esse fantástico. que é a Isso que grande... passa a psicologia, porque muitas linhas da psicologia vão dizer, ah, se teu pai tinha esse defeito, você Se for terá, alcoólatra, vai ser alcoólatra. Ah, existe essa possibilidade, Sheila? Com certeza. Isso a gente vê enquanto psicólogo na prática, sim. Só que Sim. se eu pego essa outra dimensão, então, que Victor traz e que descobre, mesmo enquanto psiquiatra, né, eu vejo que certeza. existe uma outra dimensão que é livre, livre para decidir, mesmo diante de uma tragédia ou de condicionamentos horríveis que acometeram lá dos antepassados, é capaz de decidir fazer diferente. Nada nem ninguém tira a liberdade interior de alguém. O livre-arbítrio é uma capacidade dessa dimensão, Sheila. Pessoa. Então, a logoterapia, o tempo todo está lidando com isso, com essa liberdade. Sim. Inclusive, considera que a liberdade humana, ela tem condicionamentos. A nossa liberdade é condicionada por uma série de coisas. Mas ele diz que você não é livre de, mas você é livre para. Então, você é livre para se posicionar, para dar uma resposta frente a isso. Que lindo. Inclusive, Sheila, nós queremos fazer... no sofrimento, a gente pode perguntar assim, o que você quer fazer com o teu sofrimento? Então, o convite que a logoterapia faz é uma resposta de transcender esse sofrimento, achar um sentido para esse sofrimento. Meu Deus, tem muito conhecimento nessa Tem mulher. muito Ai, que conhecimento. delícia. Olha, eu queria... Livres, somos livres. Eu queria apresentar para vocês uma história maravilhosa, um exemplo exato disso que a Sheila está nos dizendo, que é o livro sobre a vida da Imaculée Ilibagiza. Eu acho que é uma história, não sei se você já teve a oportunidade de ler, uma história fantástica sobre uma mulher que realmente superou o massacre que ela viveu da família toda na África, uma história verídica. E acho que é um exemplo maravilhoso de descoberta de sentido da vida e dessa autossuperação. Então, fica como dica aqui do programa da gente hoje para você, se você quiser conhecer uma pessoa que viveu exatamente isso que a Sheila está nos dizendo. Superou a si mesma. Muito bem. Então, estamos vendo que a vida é bonita. Então, agora, nós vamos para um breve intervalo. Ziza, por favor, mais um pouquinho. Vamos de cantar vida. um pouquinho. Viver, amar, valeu, Gonzaguinha.
Quando a atitude de viver é uma extensão do coração, é muito mais que um prazer, é toda a carga da emoção, que era o encontro com o sonho que só pintava no horizonte, e de repente diz presente, sorri e beija nossa fronte, abraça e arrebata a gente. É bom dizer, viver valeu. Já não é nem mais alegria, já não é nem felicidade, é tudo aquilo num sorriso, é tudo aquilo que é preciso, é tudo aquilo paraíso. Não há palavra que explique, é só dizer viver valeu. Eu me ofereço esse momento que não tem paga e nem tem preço. Essa magia eu reconheço. Aqui está a minha sorte. Me descobri tão fraca e forte. Me descobri tão sal e doce. O que era amargo acabou-se. É bom dizer, viver valeu. O sentido da vida. Esse é o tema do nosso programa hoje com a nossa excelente convidada, Sheila. O sentido da vida passa por inúmeras situações para que a gente descubra. E a gente quer dar algumas dicas, longe da nossa pretensão de querer estar com isso pronto na alma, mas uma dica de literatura e de cinema. Primeira pista e dica que a gente pode ter é assistir um filme maravilhoso que se chama O Escafandro e a Borboleta. Um filme sensacional de um altíssimo empresário que sofre um acidente, fica completamente paralisado e só pisca os olhos. E nesse piscar encontra o sentido da vida e escreve através dessas piscadas de olhos uma história de superação sensacional e muito válida, verídica, que nos enche de coragem. E uma outra dica que a gente queria dar, um filme excepcional, Escafandro e a Borboleta, tem no cinema e na literatura. Agora, sobre homens e deuses, é a história de monges trapistas que sabem que vão morrer por uma escolha que fazem, mas não deixam de viver essa escolha porque acreditam no sentido dessa escolha. É uma história verídica, sensacional, de martírio atual, hoje, na nossa sociedade. Então, fica de pista para você o Escafandro e a Borboleta e sobre homens e deuses. Sentido da vida, Adriana. Interessantíssimo. Escafandro, para quem não sabe o que é toda aquela aparelhagem que se anda dentro do mar, é isso? Fechado, síndrome do escafandro. Isso me remete a outras experiências como de Dom Vantuan, que ficou preso numa solitária, que homem, meu Deus, que 9 exemplo. anos preso numa solitária, sem janela. Escrevia as né, para a comunidade. Escrevia, se alimentava, teoricamente, da missa com uma gotinha de vinho que ele fez com que entrasse sorrateiramente como se fosse remédio para o estômago, né? E ali ele foi fazendo uma história belíssima, onde ele ia contaminando os agentes penitenciários, que chamaríamos, não é? E era tão interessante porque a atitude dele era simplesmente de respeito àquela pessoa. Ou seja, era uma atitude de amor, com certeza baseada em seus princípios evangélicos, mas era um respeito à pessoa que vinha servir o pão, e ele, muito obrigado. E com essas pequenas atitudes, então, como é fácil a gente fazer com que a nossa vida tenha um sentido. Ele foi mudando pessoas ali dentro. Então, ele também estava preso, porém livre, que é isso, Sheila, que você comentou no primeiro bloco. Ele estava preso numa solitária, porém aquela dimensão permanecia livre. E aí entra aquele princípio que nós estávamos falando anteriormente, que é a questão da liberdade. E, duas coisas
vezes que você coloca isso. Você viu como, num instantinho, nós trouxemos vários exemplos e várias coisas de pessoas que, apesar das adversidades, elas encontraram sentido. Então, veja como é possível isso. Porque aí o Frankl, ele diz, e a gente, enquanto logoterapeuta, acredita para trabalhar em função com as pessoas, que a vida humana tem sentido sob qualquer circunstância. Então, você pode encontrar o sentido sob qualquer circunstância da vida. Existe uma história belíssima, real, né? Na verdade, de Chiara Lucci. Sim, Chiara. Essa história é maravilhosa. O Frankl a porque- conheceu. Sério? Eu não sabia Ficaram disso. juntos, que ela era do movimento Focolares, né? Não, mas Também- talvez a gente está confundindo A Chiara? Chiara Lubich, que é a Ah, fundadora Lubich. do movimento. Que também era... Porque eu acho que Vitor Muito Frankl já tinha parecido. falecido. Uma jovenzinha. É uma jovem que É outra. que faleceu com 18 anos, né? E ela fazia parte, sim, do movimento do Focolare, Também. enquanto jovem do movimento. Por isso olha que há essa interessante. confusão. E o nome é É o mesmo. parecido. É parecido. parecido. Então, é interessantíssimo, porque ela também perde movimento das pernas. Ela fala no momento para a mãe, eu perdi as pernas, mas Deus me deu asas. E ela dá um sentido para a dor dela que é admirável. Porque ela entende aquilo como, de alguma forma, é um abraçar a cruz. Não no sentido de ficar agarrado, sofrendo na cruz. Sim. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais de sofredora. superação. Mas de superação, porque ela vê que atrás da cruz está o que ela entenderia como ressuscitar. Então, tem um sentido abraçar a cruz. Inclusive, Ziza, não sei se você sabe, mas ela renunciou à morfina num determinado momento, querendo com que cada dor dela pudesse oferecer algo na humanidade. Sim. Então, ela dava um sentido também para a dor. Sheila, nessa experiência de busca do sentido da vida, existe um tripé na logoterapia. Sim. 3 segredinhos, ou 3 descobertas em níveis diferentes. Explica pra gente isso. Foi ótimo você trazer isso, porque, na realidade, nessa dimensão espiritual, nessa dimensão noética, que nós falamos que tem a estética, a ética, né, a moral, também tem os valores. Sim. Então, quando a gente pergunta como nós vamos resgatar o sentido de vida das pessoas, porque é importante você também voltar isso, porque o Frankl diz que o grande sintoma do homem contemporâneo é o vazio existencial. Por isso que a logoterapia se coloca como uma terapia desse século agora, do século XXI. O Frankl morreu em 97. Você pode ver como é que as coisas ainda estão novas, né? Mas o grande sintoma é o vazio existencial, a falta de sentido. Então, como você resgata esse sentido na vida quando a pessoa imagina que está num vazio existencial? E em A vida perdeu o diversos níveis De- culturais, isso, sociais, porque tem gente que não entende nada disso, mas tem como Mas- experimentar. E sabe, aquela sensação, tem até uma sintomatologia física, o vazio existencial, né? Aquela sensação de tédio, aquela sensação de desânimo, aquele friozinho, aquela borboletinha aqui no peito, né? Então, vem os valores. Então, todos nós temos uma hierarquia de valores. Tem aquele valor que é o mais importante, depois vão ali, né? Então, até o Frankl conviveu com Abraham Maslow, que fala das pirâmides, das necessidades, e que lá em cima, no topo da pirâmide, tem a autorrealização. E aí eles se encontraram nos Estados Unidos e o Maslow perguntou, será que o sentido não é essa autorrealização? O Frankl falou que não, que a autorrealização é apenas o começo. Porque o sentido é muito maior do que isso, mais do que a autorrealização. Então, os valores desse tripé que você está colocando, então o Frankl propõe que existem 3 tipos de valores, né? Os criativos, os vivenciais e os de atitude. Então, é uma escala de três valores, né? E que você busca e podes crer que, na realidade, quando você vê uma pessoa em vazio existencial, ela está carente de valores. Algum valor, talvez até o mais importante para ela, não está ali. Então, ele supõe que o valor de criação é você desenvolver um trabalho, você fazer uma obra da tua vida, é você criar, né? Então, isso também rolou Esse é o meio... primeiro. É o primeiro. Eu vou te pedir para você segurar esse primeiro aí e a gente continua falando dos outros 2 no Então, próximo tá bom. bloco. Pode ser? Tudo bem. Vamos cantar um pouquinho? E a Vamos. gente volta já. Valor criativo. Guarda aí.
Aham. Vamos embora. Já que a gente está falando de valor criativo, Sheila, vou no meu. É o que traz sentido para mim. O vento passou por aqui e me contou um segredo. Diz pra eu ter paciência e vencer o medo, que a vida vai seguir seu rumo e tudo tem o seu lugar. Um coração que é teimoso um dia aprende a amar. O vento passou por aqui e acalmou os meus sentidos, aliviou meus pensamentos, levou os mais doídos. Perder faz parte desta vida, recebe quem pede perdão. Deus é compaixão e luz, bem lá dentro do coração. Em tudo o que fiz, no tempo em que amei, tentei ser feliz, mas nem tudo encontrei. Só o teu amor brilhou na escuridão e trouxe a verdade ao meu coração. O vento passou por aqui e me contou um segredo. Diz pra eu ter paciência e vencer o medo, que a vida vai seguir seu rumo e tudo tem o seu lugar. Um coração que é teimoso um dia aprende a amar. O tempo passou por aqui e acalmou os meus sentidos, aliviou meus pensamentos, levou os mais doídos. Perder faz parte desta vida, recebe quem pede perdão. Deus é compaixão e luz, bem lá dentro do coração. Em tudo o que fiz, no tempo em que amei, tentei ser feliz, mas nem tudo encontrei. Só o teu amor brilhou na minha escuridão e trouxe a verdade ao meu coração. Ziza, agora senta aqui que eu te pego de jeito com essa música. Primeiro, para quem não sabe, a Ziza Fernandes, ela foi nada mais, nada menos do que a coordenadora artística de tudo que aconteceu no palco central com o Papa na Jornada Mundial da Juventude. Ó, gente, que encrenca. Pois é. E aí eu pego as suas letras, que são mais do que músicas, eu acho que antes de tudo é uma poesia e depois vira música. Adri. E se eu pego uma poesia, uma letra dessa e te analiso como Ixi, tô psicóloga, com duas aqui para me analisar, tô frita, hein, gente? eu vejo ali que você começa falando do medo Uhum. e você se mostra ali nessa música extremamente humana. Sim. Depois você fala de perdas. Sim. E quando você contextualiza essas perdas, é com um sentimento vivo na música. Com posse, né? Com propriedade. Depois você fala de aprender com os erros. Perdão. Então você vai fazendo um Mundaréu caminho de coisa numa música que só. começa de um humano tão humano, sabe? E aí você vai transcendendo e você vai para além. Agora você vai ter que nos dizer, essa música foi só invenção criativa da sua cabeça
Eu Ou acho que é vivência? é uma experiência disso que a gente está falando de um dos tripés que a gente vai ouvir a Sheila ainda continuar, mas eu acho que a criatividade, a criação para mim, o compor, o escrever, me traz uma força interior, uma força existencial que me clareia, me resolve por dentro. Eu não vejo sentido de escrever, de compor, se não for para expressar experiência real de vida. Eu não sou um tipo de compositor ou poetisa que escreve sobre algo que eu só admiro na vida do outro. Eu preciso da palavra para me resolver. Eu preciso da palavra para ver que está tudo no lugar dentro de mim e ver que eu não estou perdida em mim mesma ou em tantas distrações da minha vida. Então, esse valor criativo para mim é muito presente. É muito Janaína. importante. Então, na realidade, a gente não precisa dar nenhum outro exemplo de valor criativo. Já Sheila, tivemos por aqui favor. mesmo, né? O exemplo quer dizer, na realidade é fazer alguma coisa com um propósito tão grande e que aquilo nos enche de plenitude, entendeu? A criatividade, ela tem uma finalidade, ela tem um porquê fazer e ela dá um sentido à vida. Você se coloca como uma missão que você tem ao fazer isso. Então, você se transborda de plenitude, não é verdade? Ao criar. Este é o verdadeiro valor criativo, que algumas pessoas também fazem disso o seu trabalho. Né? Então, enquanto a profissão e o trabalho é estar a serviço do outro, a serviço de ter um sentido da vida. Vou aproveitar esse gancho, porque aqui a gente tem um assunto interessante, né, Janinha? A Janaína vai precisar nos contar e O que você faz da vida, Janinha? Janinha? Com isso. Mas a princípio eu digo que eu tenho duas profissões, né? Eu sou cirurgia dentista e sou musicista também, né? Nossa. E daí eu tento juntar essas duas profissões, né? E com certeza a música deve ser aquela que mais te eleva. Não que a com profissão certeza. de cirurgiã não te gratifique numa realização. Como é que é, Janinha? Na verdade teve uma época que eu fiquei só com a odontologia, né? E eu tinha muito esse vazio. Né? E eu tive que voltar para a música, não tem como, né? A música realmente dá o sentido da minha vida e com ela que eu consigo viver, né? A odontologia me dá mais essa parte prática mesmo, de me colocar no prumo. A odontologia me coloca no prumo, mas é a música que me dá o sentido da verdade. vida. Olha que O joia. artista, né? O tipo artista, ele precisa disso, né? Então, eu trabalho em orientação vocacional dentro da logoterapia também, mas você vê que uma dos fatores que precisa para a odontologia também é o tipo artista. Então, na odonto, há necessidade disso também, né? Então, da questão da estética, né? Então, todo dentista tem que também ter isso. Então, você une as duas artista coisas. também, então. Fica maravilhoso. E os outros dois valores? E aí os outros dois valores são os valores de vivência. O segundo seria os valores de vivência. Olha que interessante. Como você experimentar coisas é importante para o ser humano, por causa da emoção. Aquela outra música que você estava cantando antes, da questão da emoção, né? Então, o Gonzaguinha, né, que estava comentando, sim. eu acho que ele segue um roteiro logoterapêutico também Ele é muito maravilhoso, interessante, né, né? Sheila? Eu Ele é também maravilhoso. acho. Ele tem coisas, eu acho que até é bastante terapêutico você pegar uma letra de uma música e você vendo na poesia do que a pessoa coloca, você consegue se achar dentro da música e tirar coisas para você também. Tem um valor terapêutico bastante importante. Mas então o segundo valor, que é o valor de vivência, é você fazer experiência. Então, por exemplo, você pode fazer uma experiência de ver um luar maravilhoso. Vocês já viram? Tem pessoas que têm uma coisa muito bonita assim, de experimentar a natureza, pisar na grama, olhar o pôr do sol, ver a lua, você estar com os teus filhos, você poder ter aquela... Então, é você fazer experiências, são valores vivenciais. Agora, Você isso- amar alguém, você sair de você ter dedicação fora de você. Isso é um valor de vivência. Agora, isso o nosso mundo está perdendo. Está perdendo. A gente está precisando ensinar dentro dos Muito. consultórios E por isso que entra o vazio existencial. as pessoas a perceberem o momento presente. Muito. E, inclusive, isso de poder vivenciar o que é viver plenamente o momento presente. A gente vive muito virtual, né? E aí você perde o sentido, Às Sheila. vezes isso. uma mãe de família fica, às vezes, na ilusão de que ser realizada ela tinha que ter a vida que o marido tem, porque ele está fazendo um trabalho dele, tem uma vida profissional reconhecida e ela
perde ali o sentido. Isso é um valor de experiência. Sim. Encontrar riqueza no fazer a comida dos filhos, no cuidar da casa, no cuidar das pequenas coisas da E casa, ela é está isso? saindo de si e ela está experienciando o amor através da necessidade Ali que está os o outros sentido. estão É possível ela, essa ela descoberta coloca ali. sentido nisso. Ok. Houve uma mãe na Itália que o filhinho, com 2 aninhos, teve uma meningite assim gravíssima. Em 2 dias, o menininho faleceu. E foi bonito até porque ela, muito católica, preparou o filho dizendo: olha, filhinho, daqui uns dias você vai fechar os olhinhos, vai acordar num lugar muito lindo. E eu já conversei com Nossa Senhora, uma mulher linda vai vir te cuidar até o dia que a mamãe chegar lá. Então pensa uma mãe colocando isso. Depois que o filho morreu, ela escreve para o Jornal do Movimento do Focolare, dizendo assim: o meu filho me ensinou a viver plenamente o momento presente. Veja. Porque antes, se eu estava lavando a louça, fazendo alguma tarefa de casa, e o filho vinha e me dizia: vem ver meu desenho, vem brincar comigo. Eu dizia: depois, filho. Se eu pudesse voltar atrás, eu não diria mais depois, filho. Ouçam esse exemplo. Nada é mais importante do que ver o desenho ou brincar com o filho. Nem a louça, nem a roupa, nada. Mas Sheila, me conta Esse o é o valor de terceiro. vivência. E o Esse é o valor de o vivência. terceiro, E tô aí curiosa. E o terceiro é o valor de atitude. O valor de atitude que se configura bem essa resposta do espiritual também, né? Dessa dimensão que nós falamos. Que o valor de atitude é quando vem à tua vida situações que você não pode mudar. Como essa mãe, ela não podia mudar a situação de ter um filho que estava doente. A perda de alguém, um desemprego, um sofrimento, um acidente, uma catástrofe, uma doença terminal. Então, são coisas que você não pediu, você não queria, mas veio. Então, que atitude você vai tomar perante isso? Você não pode mudar a situação, mas você é livre de saber que resposta você vai dar para isso. E veja que interessante que quando a pessoa está em sofrimento, quando nós temos um sofrimento muito profundo, são duas coisas muito importantes que acontecem. A gente acha que não tem saída para nada mais, tudo acabou, você está num beco sem saída, e você perde o contato com você mesmo. Parece que você se perdeu de você mesmo. Então, eu sempre digo que o valor de atitude vem quando você pode dizer para a pessoa que ela não pode mudar aquele sofrimento, mas ela pode dar uma resposta a esse sofrimento. Ela é livre para escolher que resposta ela vai dar ao sofrimento. Não ser dominada porque a mãe pelas poderia ter circunstâncias. dado várias respostas. Claro, Né? Então, ela é livre para escolher que resposta ela vai dar. Certo? E ela tem que se lembrar dela mesma. Toda hora ela tem que se lembrar, lembra-te de quem tu és. Que É uma lindo. máxima que deve ficar Sheila, na você cabeça. tem que voltar, Sheila. O tempo já acabou. Pois Você tem que voltar. Muito obrigada. É muita coisa boa Eu para trouxe até conversar. o livro Em Busca de Sentido, que é o Sim. grande best-seller do Viktor Frankl. Já foi traduzido em várias línguas, né? Maravilhoso. Então, é onde ele tem o relato do campo de concentração e ele nos faz um convite à superação, né? Então, é um livro que você Gente, encontra é maravilhoso. facilmente Não sei quantas vezes eu já li. É verdade. Sheila, muito obrigada Obrigada a por ter vindo ao vocês, nosso né? programa. Você, Tudo de bom. por favor, Obrigada. volte mais vezes. Obrigada. Ziza, você pode nos presentear com Vamos mais um cantar. minutinho? É coisa boa. Ah, meu Deus do céu. Valor criativo, valor de vivência Aham. e valor de atitude, é isso? Ok. Aprendemos muito hoje. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa no azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu de sentir teu calor e ser todo.
Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do seu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser tudo.